Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, quero desejar do fundo do meu coração que o melhor esteja acontecendo com vocês. E esse melhor sempre é a fé, a esperança e o otimismo. Nós vamos iniciar então esse nosso encontro já fazendo aquele envolvimento no nosso lar, envolvendo todos aqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto. E mentalizando também aqueles que estão ligados e que estão em outros lugares, para que eles possam receber tudo aquilo que nós, nesse momento, temos certeza que estamos entrando nessa ligação, primeiramente com o plano espiritual, com o nosso querido Eurípides Barçanufo, e assim nos entregamos ao nosso Mestre Jesus, Senhor dos nossos caminhos, que nos orienta, que nos mostra a melhor saída em todas as situações. Querido Jesus, que a tua luz possa envolver-nos, fortalecer-nos e que nós estejamos sempre equilibrados, sentindo a tua presença, sentindo a tua paz. E assim, Jesus, nesse momento nós rogamos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Normalmente eu falo sobre situações que Jesus deixou nos chamando a atenção para determinados fatores e todos eles vêm como um ensinamento profundo que nos auxilia, que nos dá, digamos assim, o impulso para prosseguirmos. Então é isso que é o Evangelho do Cristo. Hoje, porém, nós falaremos aqui, nós veremos um momento diferente de Jesus. Um momento onde ele diz assim: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem comigo e orai por mim. Então, essa passagem está em Mateus 26, 38 em diante. Nesse momento que Jesus fala isso, ele chama os 3 discípulos, os irmãos Tiago e João e Pedro. Eles sempre estavam com Jesus. E Jesus, então, tinha terminado a famosa Última Ceia, ou Santa Ceia, e tinha se dirigido ao Monte das Oliveiras, ou Getsemane. E ali Jesus, então, deixou os 3, fazendo esse pedido, e se retirou. Foi ele sozinho para o monte, como ele sempre costumava fazer. Então ele pede para que eles fiquem ali, orando, porque ele estava compungido de uma dor, porque ele sabia o que aconteceria dali a algumas horas. Quando ele estava lá na Santa Ceia, ele já tinha avisado que ele seria preso, que ele seria morto. E quando nós vemos esse Jesus ali, falando sobre uma crucificação, uma morte terrível, agonizante, nós achamos que ali tem aquele ser forte que não se abala com nada. Mas ele sabia das dificuldades. Então, só fazendo um paralelo, hoje, vamos colocar Jesus aqui, ano 2021. Vamos colocá-lo como se ele estivesse no Brasil. O mundo está conturbado, nós estamos, assim, realmente precisando demais dessas orientações que ele deixou, mas suponhamos que ele estivesse entre nós e que nós fôssemos os 3 que ele convidou. Então, nós ficamos lá embaixo e ele sobe e pede: me ajudem porque eu sinto a exaustão emocional, porque o mundo está completamente confuso, o mundo está prestes a me crucificar ou a me banir das suas mentes, das suas vidas. Então é nesse momento que ele sobe e ficamos nós aqui embaixo. Subiu Jesus, ficamos nós.
Nós aqui embaixo, nós estamos assim também, ao sabor do desespero, ao sabor da ilusão, ao sabor dos nossos próprios interesses, das nossas próprias dores. Então nós temos assim uma visão obliterada daquilo que é o todo. Então nós focamos apenas no nosso cansaço, na nossa angústia, no nosso tormento diário, nas nossas dificuldades. E quando ele pede para que nós tenhamos momentos de elevação espiritual e chegar até essa vibração de luz, está ali dando sustentação para ele. Meus irmãos, hoje, esse pedido que ele fez para os 13, ele faz para nós. Para que nós mantenhamos esse padrão vibratório, para que nós mantenhamos a nossa força, a nossa fé, para que nós tenhamos foco naquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós, pelos abalos que existem ao nosso redor, nós esquecemos qual é o nosso propósito. Nós esquecemos o que é que nós viemos fazer aqui. Nós estamos aqui justamente nesse momento porque somos aqueles que terão, ou que deveremos, ou que estamos orando para que ele tenha, digamos assim, vigor na sua luz, no seu amor e no seu posicionamento como nosso governante. Aí Jesus fala assim, chegará a hora, eu sabia exatamente o que me aguardava nas horas seguintes. E ele diz para os 3, hoje vocês serão constrangidos por minha causa, porque como está escrito de mim, matarei o pastor e suas ovelhas serão espalhadas. Hoje podemos entender que somos esse rebanho sem aquele pastor físico, sem aquele pastor que dá orientação, aquele pastor que chama suas ovelhas fisicamente. E estamos então constrangidos a ouvir a voz dele, aonde quer que ele nos chame. Nós temos que fazer esse esforço para entender esse chamado. E ele prossegue então, mas serei morto e crucificado. Garanto para vocês que depois de 3 dias irei adiante de vocês na Galileia. Vamos dizer que a Galileia representa o nosso mundo. Então, passou esse momento, nós estamos passando esse momento de Getsemane ou do Monte das Oliveiras, e ele garante, estarei com vocês adiante, ou seja, eu irei adiante de vocês para a Galileia. A Galileia é o mundo, a Galileia é o mundo, e nós estamos nesse mundo, e ele está acima de nós. Então, nesse instante que nós estamos meio perturbados, né, nós temos que entender que nós temos que manter a sintonia, manter a vibração. Olhem, percebam que ele diz, vocês lembram quando eu os mandei pelos caminhos sem bolsas, sem sacolas ou alforjes ou sandálias? Faltou alguma coisa para vocês? Eles falaram, nada, Senhor, os discípulos. Quando nós chegamos aqui nessa estação reencarnatória, nós chegamos exatamente assim, sem bolsa, sem sacola, sem sandália. Então aqui cada um desses objetos tem uma representatividade. A bolsa conduz o quê? Aquilo que você tem mais necessidade, né? Então é na tua bolsa que você guarda os teus documentos, o teu dinheiro, né? É na tua bolsa que você carrega a tua própria identidade.
na sacola, o alforje, né, o mochila, o que nós carregamos? Os nossos bens que adquirimos, não é? As necessidades básicas. E sandálias, sapatos, é pela caminhada que nós temos que percorrer quando nós aportamos aqui como seres reencarnantes. E Jesus, então, ele fala assim: porém, quando eu os mandei, vocês não tinham nada, e nada vos faltou. Se nós pararmos, analisarmos a nossa situação, nós perceberemos também que nada nos faltou. Tudo o que nós necessitamos, de alguma forma, chegou até nós. Nós não podemos falar assim, eu entrei em exaustão por fome, eu entrei em exaustão por maus tratos. Não, nós superamos todas as adversidades que são concernentes da vida. E quando Jesus fala assim, porém, agora, ele diz assim, vocês deverão, né? Aquele que não tiver espada deverá vender o seu vestido, que quando ele fala seu vestido, naquele tempo o vestuário era muito caro, era um patrimônio. Então venda o teu vestido e compre espadas. Espadas são armas. Então nós chegamos exatamente nesse limiar, quando Jesus fala, compre espada, se arme, se fortaleça. Por quê? Nós precisamos agora ir à luta. E essa luta, meus irmãos, eu falo para vocês que talvez seja a luta mais difícil, mas será a mais gloriosa se nós vencermos. Quando Jesus fala isso, ele sobe. Mas ele deixa a orientação das armas. Então, nós estamos recebendo essa mensagem de Jesus. É lógico que nós não vamos sair daqui e comprar espadas, porque não tem necessidade disso. Mas a espada que ele fala, a arma que ele fala, é a certeza, é a convicção, aquilo que nós depreendemos de todas as suas falas. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e será aberta a porta para que vocês entrem. Não é para ficar olhando na porta, é para adentrar. Então, esse momento que nós passamos agora é exatamente isso. Largamos tudo, e vamos pegar as armas da força, da certeza de que Ele está conosco e que precisa, como nunca, de nós, suas ovelhas. Como eu disse para vocês, nós nunca vimos Jesus nos pedindo alguma coisa. Nós pedimos a Ele. Ele nos orienta, Ele nos dá o direcionamento, mas nesse momento Ele pede. Ele pede, fiquem comigo. Fiquem vigilantes, fiquem atentos, orem por mim. O momento é grave. E eu estou profundamente angustiado. Ele diz que minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem comigo e orai por mim. Imaginem um ser da estatura, da elevação de Jesus, dizer: a minha alma está triste até a morte. Ou seja, para ele dizer isso, chegar nesse nível de desespero, ele sabia que a missão dele, ele não estava com medo, mas a missão dele ia ser concluída na cruz. E o que seria depois? O que aconteceria depois? Era isso. E quando ele está lá em cima, quando ele está ajoelhado, quando ele está orando ao Pai, ele entra num processo de contrição tão grande, porque
como um espírito elevado, ele tinha visão do que ia acontecer lá na frente. E nesse momento, quando ele pede ao Pai, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento, então, Jesus começa a estudar sangue, ou transpirar sangue, e as gotas caíam ao chão. Eu imagino a dor com um amor, com aquela necessidade de proteger o grande rebanho que foi entregue a ele pelo Pai, e ele perceber que haveria uma dissensão, haveria como se diz assim, né? Seria dissolvido tudo aquilo no medo, na angústia, na tristeza, na descrença, enfim, né? Nesses elementos que diluiriam os seus ensinamentos. E quando Jesus fala isso, ele tinha certeza do que estaria logo após, porque antes ele havia dito, porque quando ele falava assim, eu serei entregue, morto e crucificado. Aí Pedro fala, não, eu nunca vou te abandonar, Senhor. Pedro diz isso peremptoricamente, eu nunca vou te abandonar. E ele fala, Pedro, eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E quantas vezes nós negamos Jesus? Quando nós nos fechamos no nosso egoísmo, quando nós começamos a desacreditar no ideal que nós abraçamos, quantas vezes negamos Jesus? Quando nós viramos as costas para as lindas lições que ele nos deixou e nos entregamos ao nosso tormento diário, aos nossos medos pela morte, porque o que mais assusta o homem é o medo da morte. Mesmo aquele que tira a sua própria vida, aquele que comete o suicídio, ele está fazendo isso pelo medo da morte. Porque é muito mais fácil, num arrojo, você acabar com tudo, segundo, né, a mente está naquele momento, né, nesse nível, e do que esperar a morte natural. Então, nós percebemos que o medo é o nosso grande pavor, é o nosso grande tormento. Enquanto Jesus estava lá no horto, aparece então um mensageiro, um Melache, que nas Escrituras, ou no Antigo Testamento, eles são tratados como anjos, mas na essência são mensageiros, né? Ou Melache, como diz em hebraico. Então aparece esse enviado, esse mensageiro, e conforta-o. Traz para ele o ânimo que ele precisa para passar as horas subsequentes. E aí ele vai ser envolvido por este ser, por quê? Porque aqueles 3 que estavam lá embaixo, que ele havia pedido para fazerem com ele, ou sustentarem, né? Através da vibração, através do direcionamento, da objetividade, do foco. Então, esse mensageiro veio porque os 3 que estavam lá embaixo caíram no sono, dormiram. E nós colocamos isso em nossas vidas e devemos nos questionar: estamos adormecidos? Quando ele pede para nós, nesse momento crucial em que a humanidade atravessa? Será que nós estamos realmente dando essa sustentação, orando por ele? Porque nesse momento, o nosso Mestre Jesus, ele passa novamente pela dor do Calvário. Porque o seu rebanho, as suas ovelhas, estão sendo espalhadas, as suas ovelhas estão sendo conduzidas por pastores falsos, por aqueles que vão conduzir esse grande rebanho a um precipício. Vamos nos questionar. Vamos perguntar se nesse momento nós estamos a postos, se nós estamos vigiando, se nós estamos
orando para que a sua causa seja vitoriosa. E qual é a sua grande causa? É que o ser humano, em toda a sua extensão, entenda quem ele é e o que nós, como filhos do Pai Criador, estamos fazendo aqui. Meus irmãos, eu sei, o momento é grave, o momento é sério, mas vamos nos manter nesse momento, nessa vibração, nessa sintonia. Vamos vibrar, vamos fortalecer Jesus. Não fortalecer Jesus fisicamente, mas a sua causa, nós, a humanidade. É maravilhoso nós percebemos que Jesus, ele nos atrai de uma forma irresistível, porque ele se mostra lá no fundo da sua essência. E é esse Jesus que nós serviremos sempre, porque nós queremos, porque nós decidimos. Então, meus irmãos, é isso. Não durmamos, não caiamos na invigilância, sigamos Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração para todos os enfermos, para todos aqueles que estão internados pela doença atual, por aqueles que estão perturbados espiritualmente, por aqueles que precisam de um reequilíbrio e por aqueles que estão doentes, que estão precisando da nossa vibração. Nosso irmão querido vai receber toda essa vibração de luz e os médicos do espaço estarão com ele, estarão com você, meu irmão. E nesse momento, cerrando os nossos olhos, nós agradecemos ao nosso Criador, Senhor absoluto da vida. E assim, através de Jesus, nós vamos visualizando o planeta Terra, vamos vendo essa esfera azulada e vamos emanando o melhor sentimento que nós temos para que todo o planeta Terra, todo o globo terrestre seja iluminado, iluminando as mentes dos grandes líderes, daqueles que realmente decidem os rumos desse planeta, que sejam aquebrantados e que a força do Mestre Jesus cada vez mais cresça, se incorpore e que nós, como aqueles que ele pede para que mantenhamos a vigilância na ajuda que ele precisa, nós que tenhamos a consciência da importância que nós temos em relação a ele. Jesus, que a tua luz possa envolver o nosso Brasil, possa envolver também toda a nossa liderança. Ilumina todos os corações, Jesus. Fortaleça o mundo numa irmandade imensa. Hoje nós vibramos com muita luz, com muita força, acreditando que taças de luz serão derrubadas por toda a Índia. E ali, Jesus, haverá a melhora. Que a tua luz possa envolver os nossos irmãos indianos. Que a tua luz possa envolver, Jesus, todos aqueles que estão adoentados em hospitais. Que a tua paz possa serenar o coração dos familiares. Que a tua luz possa envolver os médicos que cuidam de todos os doentes. Que a tua paz, Jesus, se estabeleça no coração de todos aqueles que estão saindo desse plano físico, que sejam acolhidos no mundo espiritual. Que a tua luz possa envolver com muita luz todos aqueles que estão chegando para um novo ciclo de jornada terrestre. Que este ser ou estes seres encontrem todo o amparo que eles precisam para o desenvolvimento de toda a sua potencialidade, na sua maior extensão, que não haja confusão, que não haja, Jesus, engodos nessas mentes reencarnantes. Que todos os lares sejam fortalecidos na tua luz, que toda a família, Jesus, em todas as classes sociais, sejam amparadas. E que haja, Jesus, a consciência de que aquele que pode mais ajuda aquele que está em maior necessidade. Mestre amado, que todas as águas colocadas para
a fluidificação, que recebam todo o teu amor, toda a tua luz. Que ali haja a substância necessária para cada um de nós. Envolva, Jesus, na tua paz os nossos lares, todos aqueles que amamos, onde estiverem, em outros lares e em outros ambientes. Que a tua luz possa envolver o nosso Consolador, nossa casa de oração, nosso lar espiritual. E essa luz intensa, Mestre, que inicie-se lá do subsolo, fazendo toda aquela proteção magnética para que nenhuma negatividade adentre, iluminando todos os compartimentos, todos os ambientes, chegando até a cúpula espiritual, a construção espiritual desta casa. Que nosso querido Eurípides Barçanufo receba as nossas vibrações. E assim, Jesus, colaboramos com a obra, com a tua obra, que é levar a consolação, que é levar a certeza a todos aqueles que estão indecisos. E assim, Jesus, de amor e bondade, nós vamos encerrando esse nosso encontro. Agradecidos, consternados, Senhor, por saber que você nos convocou para que ficássemos aqui embaixo, vibrando, orando por você. A primeira vez, Jesus, que você nos pede, e nós estaremos atentos ao teu pedido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai de infinito amor, agora e para todo sempre, que assim seja. Chegamos mais uma vez ao final e que vocês tenham uma semana radiante, feliz. Não esqueçam do pedido de Jesus. Beijo a todos.